Olá novamente. Dando continuidade às nossas aulas, vamos falar hoje sobre OVACI. O que fazer em caso de engasgo? Você vai aprender a reconhecer e intervir nesses casos. Uma breve introdução do que é OVACI. Nesta aula, você vai aprender sobre obstruções de vias aéreas por corpo estranho. Daí a nomenclatura OVACI, as suas definições e como identificar e responder a essas situações de engasgo em casos de adultos, crianças e lactentes. A definição de OVACI. Então, OVACI é a obstrução parcial ou total de vias aéreas causada por um corpo estranho, resultando em dificuldades respiratórias e, em casos graves, podendo levar à asfixia. E, consequentemente, como a gente já viu, vai evoluir para uma parada respiratória e evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, como você vê na imagem, nós temos a deglutição normal e o engasgo parcial. Então, a deglutição normal é o processo que a comida ou o líquido é engolido de forma suave, sem as obstruções, permitindo a passagem segura pelo esôfago até o estômago. Então, percebam que na figura que nós temos a epiglote que faz a obstrução do alimento para que ele não venha entrar dentro da traqueia. Na deglutição com engasgo parcial, ocorre quando o corpo estranho bloqueia parcialmente as vias aéreas. Então, o paciente ainda consegue respirar e falar, mas pode apresentar uma tosse, um desconforto respiratório. Então, vamos lá. Percebam que a deglutição com engasgo, a epiglote ela não fecha totalmente, permitindo a passagem de pequenos alimentos ali na traqueia, fazendo com que o indivíduo ele venha a tossir para tentar expelir aquele alimento, certo? A epiglote, quando funciona normalmente, ela fecha totalmente e o alimento não entra. Porém, a deglutição com engasgo, é o que a gente está vendo aqui agora, há uma falha no fechamento da epiglote. Perceba que agora ele vai tossir e o alimento vai retornar. Características do engasgo parcial. O indivíduo ele consegue respirar, ele aparenta tosse, tem um desconforto respiratório e sinais de agitação, porém ele consegue se comunicar. O que pode acontecer, principalmente em crianças, é o alimento ele vir se alojar nos pulmões e dar algum quadro de pneumonia, né? E isso tem que ser visto, avaliado e tem que se levar a criança para o hospital nesses casos. Então, como deve ser a conduta do engasgo parcial? Acalme a pessoa, incentive ela a tosse. Se possível, utilize golpes dorsais. Verifique se o objeto ele foi expelido e faça a intervenção se necessário. A intervenção que a gente está falando aqui já é a manobra da compressão abdominal, que a gente vai ver no vídeo depois dessa aula. Então, as características do engasgo total. O engasgo total ele ocorre quando há uma obstrução completa das vias aéreas. A pessoa ela fica com sinais visíveis de pânico, sem conseguir falar e com o sinal universal do engasgo, que é a mão no pescoço. Nesse caso, há de se ter uma ação imediata. Então, o que é que eu preciso fazer? Acionar o serviço de urgência e realizar as manobras abdominais, conforme nós veremos no vídeo posterior a esta aula. Se necessário, se a pessoa ela não conseguir colocar o alimento para fora, ela vai entrar em parada cardiorrespiratória. E é necessário que a gente faça a reanimação cardíaca, conforme a gente viu na aula anterior. Então, as manobras de desengasgo em adultos. Como eu vou fazer? Eu vou me posicionar nas costas, colocar a minha mão mais forte na cicatriz umbilical, faço um movimento para cima,
com que o meu polegar ele fique na onde fica popularmente a boca do estômago, coloco a minha mão mais fraca por cima da minha mão mais forte e faço um movimento em J, apertando e subindo. Eu faço essas compressões durante 5 vezes. Se ela não vier a expelir, eu faço as minhas tapotagens. O que seria isso? Eu coloco a vítima no meu braço, inclinando-a um pouco para frente e dando 5 tapas nas costas da vítima, com o objetivo dela vir a colocar o alimento, né, o que vem engasgando ela, para fora. Como é feita a manobra de desengasgo em crianças? Da mesma forma, o protocolo é o mesmo. A diferença entre um e outro é apenas a altura da vítima. Com criança, como a criança é um pouco mais baixa, eu devo ficar nas costas da vítima, mais ou menos da altura dela. Então, eu inicio 5 tapotagens nas costas e faço 5 compressões abdominais em J. Nós vamos ver no vídeo um pouco mais à frente. E em bebê, como fazer? Da mesma forma. Eu inicio com as 5 tapotagens, eu coloco o bebê nesta posição da figura, do lado direito, certo? Apoiada na minha perna, nos meus braços, e dou essas 5 tapotagens entre as escápulas. Não retornou, eu viro o bebê de frente e faço 5 compressões torácicas. Nós vamos ver isso no vídeo posterior a esta aula. E quando a pessoa é uma gestante ou um obeso que eu não consigo colocar as minhas mãos, né, sobre o abdômen, e aí eu vou fazer uma compressão torácica. O mesmo movimento que eu fazia na compressão abdominal, o movimento em J, vou fazer agora um movimento em J no tórax da vítima, certo? Com cadeirantes também, há um caso especial, eu fico da altura do cadeirante nas costas e faço o movimento em J no abdômen. Então, o que é muito importante no engasgo é a identificação imediata, adaptação técnica para a idade e solicitar ajuda imediatamente. É importante a gente entender os sinais, certo? É de fundamental importância. Muitas vezes a pessoa ela está com uma dor no estômago, ela levou uma pancada no estômago ali e ela fica por um momento sem respirar, né? E ela não vai conseguir falar, ela não vai conseguir ela só vai conseguir ficar com a mesma aparência da agonia. Porém, o que diferencia os dois momentos é que no engasgo a pessoa coloca as mãos na garganta. Nós vamos ver nos vídeos que colocaremos depois dessa aula. Conclusão para este tema. Compreender as manobras de desengasgo é essencial para agir de forma rápida e eficaz em situações de emergência.